Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje nós vamos desenvolver uma maneira de criptografar a senha para ser armazenada no nosso banco, a senha de login. Aqui no nosso sistema ela está sendo armazenada da maneira como se escreve, ela ainda não está criptografada. Então a gente vai alterar nessa tela de usuários aqui, ó, na hora que confirmar, ela já ser armazenada no banco criptografada, tá? Eu estou com o meu projeto em Delphi aberto aqui, há algumas units que a gente desenvolveu nas outras aulas que a gente vai alterar. Vou abrir também aqui a unit login, que é a responsável por fazer a validação inicial ali do nosso login, né? E eu vou aqui na nossa unit funções, vou colocar uma função que vai ser a nossa função de criptografia. Essa função, ela é bem conhecida na programação, pessoal. É a função MD5, tá? Que usa o hash MD5 de 128 bits. Ela foi desenvolvida pela RSA Data Security e é muito utilizada no nosso meio de programação, tá? É uma função simples, se você for analisar. Você passa como parâmetro a senha que você quer, depois ela cria um objeto do tipo TID hash message digest 5, executa a função de criptografia e retorna para essa função MD5 um valor de 32 caracteres. Então ela pega a sua senha e transforma numa sequência de 32 caracteres, tá? É uma função bem conhecida na internet, vocês encontram facilmente na internet. E para o Delphi reconhecer esse objeto aqui, se a gente der o Ctrl Shift A, ele não reconhece. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar na nossa uses a unit responsável por conter esse tipo de objeto. Então a gente volta aqui na uses, põe vírgula e escreve the hash message digest, tá? Então dessa forma o Delphi vai passar a reconhecer o objeto que a gente usa na nossa função MD5. Aí, pessoal, eu preciso pegar o cabeçalho dela e colocar aqui na declaração da nossa unit funções, né? E depois eu vou fazer a chamada dela no nosso sistema, para que a senha seja criptografada, tá? Lembrando que essa função é unidirecional, ou seja, ela só criptografa, ela não faz o inverso, igual aquela função que eu já mostrei para vocês aqui, aquela função mais simples utilizada no arquivo ini do servidor, tá? Vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu. Então, eu poderia chamar essa função nossa aqui no DB senha, na hora que ele clica no confirmar, ele passa o conteúdo do DB senha.text para a nossa propriedade da classe, dsSenha. Só que eu não quero deixar ela nessa unit direto, pessoal. Eu quero colocar ela na classe de usuários. E a nossa classe de usuários, ela está declarada a variável usuários no nosso form dados. Vindo aqui na nossa classe de usuários, eu vou vir aqui no método de inserção e alteração, que a gente desenvolveu em outras aulas, e na hora que ele passa a propriedade da classe fds-senha para o banco de dados, eu chamo a função MD5, tá? Passando como parâmetro a propriedade de senha. Então, dessa forma, ele vai fazer a chamada da função MD5 e guardar no banco de dados a função criptografada. Depois eu venho na função valida login, que é onde ele faz a validação da senha digitada com a senha que está no banco. Eu poderia fazer a criptografia nesse parâmetro aqui, mas eu, em vez de fazer na classe de usuários, eu vou fazer lá na função na chamada da função valida login no nosso formulário de login, tá? Então, quando ele clica no botão confirmar, ele passa para a função de validação de login, o usuário e a senha. Então, aqui eu já passo ela criptografada, eu chamo a função MD5. Tá? Lembrando que tem que estar a unit funções na uses para poder chamar essa função MD5. Então, compilando, se eu fizer aqui o nome do usuário e a senha, ele vai dar senha inválida, porque ele já está testando ela criptografada e no nosso banco ainda não está criptografada. Então, eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou criar uma senha
genérica, tá? Essa senha você pode deixar ela direto aqui, ou se você achar que fica inseguro, no caso de uma engenharia reversa, você pode tirar ela depois. A gente vai usar ela aqui, a princípio, temporariamente, tá? Então, eu coloco aqui, se o EDT usuário for igual a ADM e a senha digitada também ADM, então eu permito que ele entre. Então, dessa forma, eu cadastro uma senha genérica, que só o programador, no caso eu aqui, sei dessa senha, tá? Então, vocês podem usar esse artifício, tá? E aí eu coloco, se essa senha for ADM, ADM, ou se não, se ele validar a outra senha digitada, se o usuário digitar outra senha, aí eu executo o form principal, fecho o login e executo o principal. Compilando aqui ele vai dar erro porque faltou o igual aqui, ó, no EDT senha.teste for igual a ADM e o ADM não pode estar com espaço, senão eu tenho que digitar com espaço lá, pessoal. Então, dessa forma, eu consigo entrar no meu software mesmo não tendo a senha que está aqui no banco, cadastrado. Então, eu venho aqui, deleto essas duas porque elas não estão criptografadas, que é a que eu cadastrei manualmente para teste. Tá? Então, aqui ela está vazio. E aí eu vou vir aqui na nossa tabela DS usuário, DS senha. Vou colocar aqui o DS senha varchar 255. Eu poderia colocar 32, que é o que retorna a função, mas eu vou colocar 255 porque, como é varchar, ele é variante, ele não ocupa todo o espaço no banco de dados que eu estou declarando. Então, dessa forma, aumentando o campo senha, eu vou estar habilitado a salvar a senha criptografada. Entro login e senha usuário ADM. E aqui eu cadastro um novo usuário. Vou colocar o nome de Rodolfo, login Rodolfo e a senha 1234. Confirmo dados alterados com sucesso. Se eu der um Enter, ele vai estar aqui, tá? Então, se eu vier no nosso banco de dados agora, pessoal, a gente vai ver a nossa senha já criptografada, ó. Então eu volto aqui, tá lá, ó, Rodolfo, a senha criptografada em 32 caracteres, tá? Então, dessa forma, eu salvo ela criptografada. Eu não consigo saber qual que é essa senha, porque o MD5 é unidirecional, tá? Então, se eu entrar novamente, Rodolfo 1234, ele agora permite o login no nosso sistema, tá? Então, dessa forma, pessoal, vocês já têm duas maneiras de criptografar uma senha. Se vocês ainda não sentiram segurança nesse MD5, por ele ser muito utilizado, vocês podem fazer uma combinação das duas, dessa daqui e da outra que a gente fez lá no arquivo INI do servidor, e ter uma melhor, ou também utilizar um outro método aí que vocês prefiram, tá? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.